Abramos nossas Bíblias em Jó, no livro de Jó, no capítulo 36. Nós iremos ler do verso 13 ao verso 15. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te louvamos por Tua palavra, te louvamos, Senhor, pela vida de Jó, pelo livro de Jó, escrito, preservado, ó Deus, pelo Teu poder, mediante o tempo, o Senhor tem, ó Deus, providenciado a preservação deste tão maravilhoso escrito, que é o livro de Jó. Olha a Tua palavra, Senhor, é maravilhosa. Ó Pai, te louvamos, Senhor, porque nela podemos encontrar o caminho, ó Deus, para entendermos acerca de nós mesmos, acerca de nossas aflições, acerca, Senhor, dos nossos maus pensamentos, acerca, Senhor, das direções do nosso pensamento nas quais devemos nos conduzir. Ó Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por intermédio do livro de Jó em nossas vidas. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pela rica oportunidade. Abre-nos os ouvidos, ó Deus, clareia nossa mente, para que possamos, ó Deus, te tributar louvor e honra e glória, ó Deus, através da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O tema da pregação de hoje é porque os justos sofrem, ou os justos sofrem, ou o propósito do sofrimento para os justos. Por que o justo sofre? Porque você, por mais que se diga crente, não está a salvo do sofrimento. Porque crente também tem câncer. Porque crente também morre dos acidentes mais fatais que você pode imaginar. Porque vários crentes morreram de perseguições terríveis, de mortes que você não consegue nem imaginar. Foram torturados, cerrados ao meio. A Bíblia explica isso e relata sobre isso, e diz que esses homens são testemunhas para nós. Então, a questão que vai ser tratada não é se o justo sofre, porque já foi bem relatado aqui que a questão de pensar que os justos não sofrem, ela é totalmente equivocada. Então não é se o justo sofre, é o propósito do sofrimento do justo, dos justos. Qual é o propósito do sofrimento dos justos? Nós já vimos a condição de Jó, nós vimos o testemunho do próprio Deus falando acerca de Jó, e nós vimos também acerca do pensamento da sociedade que rodeava Jó e também dos seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E nós temos visto o sofrimento de Jó estampado nas Escrituras. Jó sofreu.
Sofreu, e não foi um dia, não foi uma semana. Jó sofreu meses, ele relata isso. Sofreu meses a fio. Por que você não está imune ao sofrimento? Porque por mais que muitas vezes no sofrimento nós ficamos desesperados e não atentamos para as coisas tão simples. Muitas vezes em nosso desespero nós começamos a pensar mal acerca da situação que está nos acontecendo. Mas o certo é que nenhum sofrimento é despropositado. Nenhum sofrimento é despropositado. Se você um dia já sofreu, você consegue perceber que existiu uma didática e você aprendeu alguma coisa através do sofrimento. Se você é justo, você vai ter essa ciência. Mas se você não é justo, você despreza tudo isso. Você sofre engraçado. O justo sofre e aprende. O injusto ele sofre, ele nunca aprende. Os ímpios de coração mutuam para si a ira. Os justos sofrem e aprendem. Os ímpios de coração, eles sofrem e eles guardam rancor no coração. Eles sofrem, são massacrados pela vida e a única coisa que ele consegue aprender é mais ódio acerca de Deus. Você pega um ateu, por exemplo, e você vai perceber nele a ausência da fé em Deus. Não é porque ele não tem argumento suficiente para provar que Deus existe ou deixa de existir. Mas você vai perceber nele um amontoado de ira contra o Criador. Essa que é a razão. Porque alguém da sua família sofreu, o fez sofrer, e por isso, por não ser justo, ele amontoa ira. É o que o nosso amigo Eliú, que é o quarto personagem, amigo de Jó, que aparece nesses capítulos. Nós vamos ver que Eliú, ele é mais jovem. O Elifaz, Bildade e o Zofar e o próprio Jó, eles já eram idosos. E Eliú, ele fica calado em toda a história. Não se sabe de onde Eliú, em que momento Eliú chegou nessa conversa toda. Provavelmente desde o começo, mas ele não é citado. Talvez por ser jovem demais. Não sei. Só sabemos que quando Deus vai falar acerca da sua ira, que a sua ira tinha acendido acerca dos amigos de Jó, não se é mencionado o Eliú. Só é mencionado os 3 idosos lá, que são o Elifaz, Bildade e o Zofar. Eliú fica de fora. O mais novo fica de fora. Nós vemos que nessa história toda, Jó, ele começa as suas aflições e depois os seus amigos chegam e contemplam a condição de Jó. Jó foi um homem que, como já vimos de forma exaustiva, perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu a compreensão da sua mulher, perdeu o respeito na sociedade, a honra de Jó já não tinha mais honra. E esses homens chegam, e eles olham para Jó,
E eles ficam muito tristes, porque de fato eles gostavam de Jó. E eles passam 7 dias calados ao lado de Jó, esperando Jó falar alguma coisa. Eles não ousaram falar nada a respeito, porque eles diziam: olha, o luto é muito, a dor é muito grande. Dava para ver no corpo de Jó. Jó secou, ficou feito uma pessoa com anorexia, seus ossos expostos, estava feridento, as feridas dele toda inflamada, pus escorria da sua pele. Jó estava com febre, sentia febre constante, claro, por causa das infecções da sua pele. Jó tinha uma ferida ou uma doença que ele mesmo sabia que era incurável, e ele mesmo vai relatar isso. Ele disse: minha doença é incurável, e não é possível, eu estava passando meses e essa doença não vai embora, é incurável. Não se tinha diagnóstico naquele tempo, né? Não se podia ir no CERP, no Gilson Sutrinho, para tirar um exame, fazer um exame, para saber qual tipo de doença se tratava. Mas ele tinha certeza, porque a partir do momento que não cessava a doença, não cessava as suas dores, ele dizia: essa doença é incurável. Jó, ele sofre de ausência do sono, privação do sono. Se há uma coisa terrível, é a privação do sono. Mas aqui é só mais uma soma à sua dor. Só não dormir é terrível. Não porque ele não quisesse, mas porque não dava. Ele deitava, doía. Virava, doía. Ficava de bruços, doía. Tudo doía. Já era dor, uma dor incessante. Já ele tossia, doía. Já ele pensava na situação ao qual ele estava, doía. Porque ele disse: olha, quando eu penso que eu era, e quando eu vejo que eu me tornei, ele diz que os ossos dele começam a tremer. Ele fica com medo. O medo, ele nos torna impacientes. Não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês. Você pode ser o cara mais paciente que existe, mas se alguma situação na sua vida você começa a perceber que fez besteira, ou começa a sentir uma reação de medo, você fica o cara mais impaciente que existe. Então Jó, ele, em sua paciência, ele ainda é considerado paciente. Tiago vai falar sobre a paciência de Jó. Paciência de Jó, por que a paciência de Jó? Porque Jó, em todas essas coisas, em tudo que ele faz, ele não desconsidera a soberania de Deus. Ele não desconsidera que Deus está no controle das coisas. E a única coisa que ele tenta e que ele quer é resposta para tudo isso. O que Deus não estava concedendo a ele resposta. Por que eu estou sofrendo? Qual é o propósito disso tudo? E a primeira palavra de Jó é dizendo: Senhor, me leva, porque eu tenho buscado a morte e ela não vem. E ele clama a Deus. Nós vimos que Jó em nenhum momento diz assim: Deus não existe nada, porque se Deus não existisse, eu não estava passando por isso. Ele não considera essa possibilidade. Ele sabe que Deus existe, ele sabe da possibilidade certa da existência. Ele sabe que considerar todas essas coisas de forma ocasional, atribuir ao acaso, é mesmo que pedir para entrar em um parafuso existencial, dizer assim: minha vida é despropositada, não tem nenhum propósito de existir, eu não tenho nenhum propósito de existência, e minha existência toda é só dor. Então ele prefere buscar a resposta em Deus, porque sabe que Deus, ele governa todas as coisas. Há uma noção da soberania de Deus em Jó. Aí vem, ele faz.
apresenta um evangelho a Jó e diz: olha, Jó, sabe o que está acontecendo? Você fez coisa errada. Você fez coisa errada, confessa seu pecado. E Jó diz: não fiz coisa errada. Não fiz coisa errada. Eles pensavam que Jó, a primeira palavra de Jó, do moribundo Jó, ia ser: Deus, me perdoa pelo que eu fiz de errado. Quando na realidade ele diz: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu queria a morte e ela não veio. Eu pensava que depois disso tudo, depois de eu não ter blasfemado o nome de Deus, depois de ter dito: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, tudo que eu tinha era de Deus. Depois de toda essa prova, eu pensava que eu ia morrer. Ia morrer se tudo ia cessar. Porque ele dizia: olha, para a árvore cortada, né, há ainda alguma esperança, porque até ao cheiro das águas ela brota. Mas o homem depois que morre cessa o seu sofrimento. Então ele quer a morte e a morte não vem. Aí ele diz: olha, deixa eu te falar aqui, eu sei que o luto é grande, mas você está pecando. Você pecou em algum... Confesse seu pecado. E nós já vimos isso aqui. E Jó diz: não culpei. E ele diz: olha, que insensibilidade de vocês. Porque era ele falando e os outros tudinho balançando a cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. Tudo confirmando. Ele diz: olha, que insensibilidade de vocês. Eu perdi meus 10 filhos, perdi minha casa, perdi meus bens, perdi a compreensão da minha mulher, perdi a minha honra, perdi tudo isso. Eu estou aqui só com esse caco de telha para mim coçar as minhas feridas. E vocês têm a incapacidade de olhar para mim e ter simplesmente pena. E Jó diz: olha, eu pensava que vocês iam trazer consolo à minha dor, mas vocês não estão trazendo nada. Vocês são como uma caravana que vai atrás de água e não encontra e morre de sede. Aí ele faz de: não, você pecou, rapaz, você pecou. E Jó responde sempre dizendo que não pecou, e que não ia confessar coisa nenhuma, que não tinha pecado mesmo. E nós vemos que ele rejeita o evangelho que ele trazia, que era o evangelho do você fez mal, vai receber o que é mal. 3 capítulos. Aí você tem a figura do Bildade. Bildade diz: olha, Jó, você está sofrendo, não é porque você só fez mal, é porque você é mal. Você é um cara mau e por isso você está sofrendo. Você é um cara muito mau, por isso que você está sofrendo. Porque se você não fosse um cara mau, esse sofrimento todo não viria sobre você. E Jó olha para ele e faz: não. E começa a relatar a sua vida. Aí depois vem o Zofar. E o Zofar diz: olha, eu vou lhe dizer a você o que eu acho. O que eu acho. E começa a declarar também a mesma coisa de obras, ou causa e efeito. Causa e efeito. E nós vemos sempre Jó rebatendo todas as acusações, de forma que calava esses amigos de Jó. Calava todos eles. Eles ficaram até sem argumento. Quando percebemos Jó em sua aflição, ele diz consigo mesmo: olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque eu não sou um cara mau. Eu sei que eu peco, mas eu não pequei de forma proporcional a isso que está me acontecendo. Aí ele
chama Deus para ser o seu advogado. E ele coloca Deus contra Deus. Porque ele sabe que nenhum dos seus amigos, nem ele mesmo, poderia chegar diante de Deus para poder argumentar contra Deus. E ele começa a chamar Deus contra Deus, e ele coloca Deus contra Deus para ser o seu mediador da sua causa. Porque ele sabe da sua incapacidade e sabe da santidade de Deus. Só que Jó, ele olha para tudo isso, ele diz o seguinte: olha, Deus sabe da minha integridade, Deus sabe da minha vida, do meu mais íntimo, e Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele diz: olha, a única conclusão que eu chego é que Deus, por ser soberano, por ser o grande maioral, Ele me fez e Ele me tem agora por seu inimigo. E os amigos dele ficam muito irritados com isso. Como é que é isso, rapaz? Você está acusando Deus de tomar você de forma arbitrária como seu inimigo e você não fez nada a respeito. Aí é quando aparece essa figura, o Eliú, o mais novo. Só que diferente de todos os outros, ele vai apresentar algo novo. Veja o capítulo 35. O Eliú, ele passa 6 capítulos, ele vai do 32 ao 37, falando e argumentando. No verso 35, você vai ver a diferença do espírito do discurso de Eliú. No verso 14, todos, vamos ler o verso 14, todos. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso te espera ali. Olha que diferença. Você tinha os amigos de Jó, os mais velhos, acusando Jó incessantemente, dizendo: você pecou, se arrepende do seu pecado, você é o cara mais desgraçado que a gente conhece, porque você está sofrendo de modo que a gente nunca viu ninguém sofrer dessa forma, e ainda continuar sendo justo. Apresente o seu pecado, confesse o seu pecado, e quando chegar Eliú, o mais novo, ele diz: Jó, a tua causa está diante de Deus, Jó. Espera nele, Jó. Ele não toma partido dizendo o seguinte: olha, Jó, você pecou. Mas ele vai apresentar agora uma boa nova, diferente. Ele vai dizer o seguinte: Jó, há um propósito nisso tudo, Jó. Há um propósito nesse sofrimento, Jó. Logo no começo ele fica irritado com Jó, por causa dessas palavras que Jó falou. No capítulo 33, o verso 8 ao 12, Eliú vai falar acerca de algumas palavras que ele disse: olha, Jó, está errado nisso. No verso 8 ao 12: na verdade tu falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Aí Jó fala: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tem razão. Eu te respondo: porque Deus é maior do que o homem. Ele vai dizer o seguinte: olha, Jó, você está errado nisso. Porque Jó pensava o seguinte: olha, não tem propósito.
o sofrimento que eu estou passando é despropositado, não tem nenhum propósito. Então, a única explicação que me vem à mente é que Deus me tem me colocado agora como seu inimigo, está me massacrando ao máximo. E ele vai dizer: não, Jó, você está errado, Jó. E ele chega para os amigos de Jó também e diz o seguinte: vocês, mais velhos também, vocês não tiveram a capacidade de, nas palavras de sabedoria que vocês tanto dizem ter, em consolar um moribundo que sofre, o acusando de coisa que ele mesmo já tem dito que não fez. Vocês falam como se conhecessem a Deus, mas vocês desprezam um aspecto da bondade de Deus em relação ao relacionamento que Ele tem com a sua criatura. E repreende a Jó. Jó, você está errado nisso. Você pode ter vivido uma vida justa, ok, mas nisso você pecou, porque você não deveria pensar assim de Deus. Por que a gente chega nessa conclusão? Porque no verso 42, vamos abrir, no verso 42, no capítulo 42, desculpa, no verso 6, todos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende. Já se arrepende. Se ele se arrepender é porque ele tinha que se arrepender. Porque ele fala coisa que ele não entende. Então ele diz: olha, falei coisa que não conhecia. Falei demais. Falei de coisas que fugiam da minha compreensão. Por isso eu me arrependo. E por isso que ele captando isso, ele diz: olha, Jó, não é assim, Jó. Você não tem razão, Jó. Porque Deus é maior do que o homem. Em outras palavras, Deus não precisa ficar procurando inimigos. Deus é maior do que todos os seus inimigos. Então, Jó, se você, sendo sábio, só tem essa explicação a dar, então na realidade você não conhece um aspecto da bondade de Deus, o que lhe torna um orgulhoso, o que lhe torna arrogante perante Deus, poder se considerar isso. E nós vamos ver, depois em casa você pode ler, que ele vai chamar Jó de arrogante e orgulhoso, e vai dizer: olha, você tem que considerar, Jó, essas coisas. Você tem que entender que você não é o suprassumo do conhecimento. Entender que Deus, Ele faz com as suas criaturas o que Ele quer, e nem por isso Ele está tendo-as como inimigas. Então Ele vai dar a sua explicação para o sofrimento a Jó. E nós vamos perceber e vamos ter ideia, e nos faz parecer que esse argumento é muito pertinente, porque não há réplica da parte de Jó, e nem repreensão da parte de Deus. Porque Deus só repreende os 3 amigos de Jó, e não a Eliú. Vamos ver no capítulo 33. No capítulo 33, do verso 14 ao verso 19. Na repreensão que ele vai dar a Jó, ele vai falar a esse respeito: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho e em visão de noite, quando cai um sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba
para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Aí ele vai dar a descrição aqui, o que é que acontece. Veja bem, Deus, Ele vai se utilizar de duas formas, ele vai dizer aqui. Na sua mocidade ele já tinha compreendido isso de forma especial. Ele vai dizer, olha, Deus fala com o homem de duas maneiras. Primeiro, ele vai usar sonhos e visões de noite. Temos que ver que quando se fala a respeito de visões e sonhos, estamos falando em um tempo em que o cano não estava fechado. Este modo era o modo que Deus se revelava. Hebreus, nós temos a resposta quanto a isso. Deus se revelou e se manifestou de várias maneiras. Nos últimos dias, foi manifestado pelo Filho. Então nós entendemos que aqui era a maneira, porque não tinha escrito, não tinha a palavra de Deus escrita. Então Deus se comunicava dessa forma, assim como ele se comunicou com Abraão, com Jacó. Então ele dizia, olha, Deus tem essa maneira de falar com os seus filhos, e também tem outra maneira, que é aí que ele vai chegar à conclusão. Ele vai dizer, olha, Deus, para livrar o homem e para que ele deixe de ser soberbo, ele faz duas coisas. Ou fala com ele através, diretamente, que hoje nós temos através da palavra de Cristo, ou através da sua palavra, ou através do sofrimento. Um teólogo ele disse o seguinte, olha, o sofrimento, o que é o sofrimento? Ele é o megafone de Deus para falar com o mundo. Nunca os seus ouvidos estarão tão atentos a qualquer estalo de galho quebrado, ou qualquer mosquito voando, enquanto ao estado de sofrimento. Por exemplo, você está em casa e você está lavando o prato. Você é uma dona de casa, você lava o prato, você faz o seu almoço, você cuida dos seus filhos, e você faz tudo isso de forma adequada até. E por tanto fazer tantas coisas, você olha para a sua semana e diz, rapaz, essa semana eu não orei, eu não busquei a Deus. E quando você vai perceber na vida dessas pessoas, não só da mulher quanto do homem, o que é que está acontecendo? Ela tem um marido que lhe ama, ela tem um filho que tem uma boa saúde, ela tem a renda comprovada ou fixa e bem estabelecida, ela tem uma estabilidade financeira, tudo isso está aos seus pés. E parece que o homem, quando ele se sente seguro, ele se esquece de Deus na sua segurança. Quando ele sente essa sensação de seguridade, a tendência é que ele se esqueça de Deus. Por isso que o próprio Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele sente essa segurança, ele deposita a segurança que ele acha que tem nas suas coisas. Mas essa situação, ela muda como um estalo. Essa mesma dona de casa, com essa mesma segurança social, financeira, ela agora descobre, por exemplo, que um dos seus filhos está com um tumor na cabeça. E ela começa a sofrer. E coração de mãe é uma coisa incrível. E ela fica desejando, eu queria que essa dor fosse em mim, eu queria livrar o meu filho disso, eu queria que isso tudo estivesse acontecendo comigo.
sabe que não consegue transferir isso. Mas o que acontece é que começa agora as sessões de quimioterapia, radioterapia. E você vê o seu filho definhar e você sofre com o seu filho. E sabe o que vai acontecer? Ela vai sentir necessidade de escutar a voz de Deus como nunca antes. Ah, isso é o ideal? Não é o ideal. Mas é o que funciona para muitos. Porque acham que na sua seguridade das coisas que Deus tem te dado, você se acha no direito de abandonar a Deus. Você se acha no direito de se colocar como não ser necessário ouvir a voz de Deus. Você acha que o dia mau nunca vai chegar. Mas como você é justo, como você é filho de Deus, o Senhor tratará com você de forma especial. De forma especial. E a dor, ela é um ingrediente fundamental para todo esse processo. O sofrimento é um ingrediente fundamental para todo esse processo. E se você acha que não vale a pena, é porque você desconsidera a realidade espiritual que lhe cerca. Se você acha que isso não vale a pena, de Deus pegar os seus e tratar com eles de forma especial, lhes trazendo uma reação de choque da realidade, de sua total dependência do Criador, você não compreendeu ainda o que lhe espera na eternidade. Deus, Ele repreende ao filho que ama, Ele cuida do filho que ama. Se você acha que isso aqui é mais real do que a eternidade, você está enganado. Você pode sair aqui agora, depois que acabar o culto, e ser atropelado por um carro, e aí? O que é que vai acontecer? O ser humano se acha muito, eu tenho saúde, eu posso ir e vir. Mas o ir e vir não pertence a você, é como a Eva. Você é como a Eva, nós somos como a Eva. Passamos no estalar de dedos, estamos vivos, depois estamos mortos. Daqui a 80 anos, vamos ser muito generosos, você não estará mais aqui. E aí, onde é que você vai estar? Uma eternidade lhe aguarda. E Deus, com os seus, se utiliza de vários meios para tratar com eles, para deixá-los menos soberbos. E Eliú vai chegar a essa conclusão, ele vai dizer o seguinte: olha, Jó, o que está acontecendo é que você está pensando muito acerca de si mesmo, e Deus está tratando com você através da dor. Deus nunca fará isso para punir os eleitos. Nunca. Não é para punir, nunca para punir. Não diga: estou sendo punido por Deus. O justo não é punido por Deus. O justo tem a sua punição selada em Cristo. Não sobrou nada para você. Nenhuma punição para você, nenhuma. Está tudo bem estabelecido e resguardado em Cristo. Toda a sua punição foi depositada no Filho de Deus. Toda ela, não sobrou nada para você. Mas por que eu estou sofrendo? Não é punição, é salvação. É salvação em meio ao sofrimento.
como ele observa aqui no verso 17, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Está bem estabelecido, há um propósito. O propósito em Deus falar com você através da sua palavra, lhe exortar, ou através de uma doença, de uma enfermidade, de um sofrimento, não é punir, mas salvar das más obras que nos cercam, da nossa carne que nos leva ao pecado. Deus nunca vai se apresentar aos justos, aos eleitos, como um juiz irritado, mas sempre se apresentará como um redentor, um salvador, um médico. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque a dor que Deus causa é como um cirurgião com bisturi, e não como um carrasco que tem um chicote na mão. Nunca será dessa forma. A soberba tratada em nossas vidas, o acharmos que podemos algo porque estamos seguros demais, esse tipo de independência, ela é totalmente repugnante diante de Deus. Veja o que Provérbios fala. Provérbios 8:13. Veja o que Deus fala acerca da soberba. Todos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Deus aborreço. Deus aborrece a soberba. Deus odeia a soberba. Provérbios 16:5. Abominável é ao Senhor todos os arrogantes de coração. É evidente que não ficará impune, todos os arrogantes serão abatidos. Tiago 4,6, ele vai dizer, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O Senhor odeia soberbo. Será que você, na sua vida de seguridades, será que nós, na nossa vida segura, a qual nós temos liberdade religiosa, nós podemos ter 50 mil Bíblias em casa, podemos ter uma Bíblia de cada cor, será que na nossa seguridade de termos um marido que trabalha e nos sustenta, será que por nós termos a seguridade de termos filhos saudáveis, será que na seguridade de termos um casamento bom, será que na seguridade de termos um emprego bom, será que isso tudo não tem nos levado a ficarmos pensando demais acerca de nós mesmos e esquecendo da nossa dependência total de Deus? Possa ser que você não fale isso, mas haja como assim fosse. Será que isso não tem penetrado no teu coração e por isso que não vem vontade de orar? Será que o nosso coração tem sucumbido a essa soberba de desprezar a Deus? Mas o Senhor tem tratamento para os seus justos. Essa que é a boa nova. Ele o traz o evangelho do tratamento, do refinamento. O Senhor traz esse refinamento aos seus justos. Ele não deixa os seus justos perecerem. Ele fala com os seus justos, porque somos justos pecadores. Justos pecadores.
Eliú deixa isso claro no capítulo 36. Depois vocês podem ler em casa. Ele deixa claro que pode sim existir pessoas que, mesmo sendo justas, eles são afligidos para serem refinados. Nós vemos que Jó é chamado de homem justo, Jó 1:1. Mas nós vemos agora Deus tratando com Jó. Deus faz com que todas essas situações se prolonguem, a fim de tratar Jó, a fim de mostrar a Jó um agir gracioso da parte de Deus, não de causa e efeito. Para Jó entender que não é o que ele teme que não vai vir sobre ele, mas sim o que Deus quiser. Ele vai falar isso, o próprio Eliú, e vai fazer com que Jó comece a perceber acerca da sua condição diante de Deus. Diz assim: não é o que você quer, Jó, é o que Deus quer. É Deus que determina tudo. Eliú vai olhar para os dois grupos de pessoas, os ímpios e os justos, e ele vai distinguir papéis diferentes no sofrimento. Vai confirmar o que eu disse no começo. No capítulo 36, do verso 6 ao 7, nós vamos ver o Eliú falando: não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça ao aflito. Do justo não tira os olhos, antes com os reis no trono se assenta para sempre, e são exaltados. Se a gente parar aqui, a gente vai pensar: gente, mas isso aqui não é o que Bildade ele está falando? Como é que ele está certo aqui? Se Bildade, Zofar e ele falam a mesma coisa, porque ele não para por aqui, porque isso é uma verdade. Porém, se você não concluir o raciocínio, você fica com uma verdade pela metade. Olhemos o verso 9. Ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Ou o verso 8: se estão presos em grilhões, ou seja, os justos, e amarram com corda de aflição, né? Aqui você vê o estabelecimento do evangelho, ou da mensagem que ele trazia. Ele diz o seguinte: olha, é verdade que Deus, ele pune os perversos, e ele dá justiças ao aflito. Ao justo ele não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. Aí depois ele vem e diz o seguinte: olha, mas se os justos estão presos em grilhões, se eles estão sofrendo e amarrados com corda de aflição, ele admite que o sofrimento pode vir sobre a vida dos justos. É claro que eles, na maioria das vezes, ele pode sim estar sentado lá com os tronos, com os reis, mas que Deus, ele pode tratar com os seus justos de forma a trazer o sofrimento para ele, de forma a abatê-lo de forma completa, como estava fazendo na vida de Jó, fazendo com que Jó entenda. Ele faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda que eles se convertam da iniquidade. Ou seja, abre-se os ouvidos, você começa a perceber o que Deus quer de você e onde você tem que acertar. Qual é a minha soberba? Onde é que eu tenho agido de má forma? Eu tenho dito que eu tenho amado Deus. Eu tenho amado a Deus, mas que amor é esse? Um amor de domingo a domingo? Eu amo a Deus dia de domingo, mas durante a semana
Deus parece que não faz parte. Eu amo a Deus quando estou na presença de outros irmãos. Aí eu amo a Deus. Mas quando estou na presença de ímpios, me junto com eles. Deus pega os seus justos que agem dessa forma e diz: olha, eu vou tratar com vocês isso. E Ele vai dar o diagnóstico, e Ele vai pegar você e vai fazer uma cirurgia na sua alma, e vai doer. E vai doer. Mas como Ele tem observado, Ele diz: olha, tem uns que eles escutam a voz de Deus, escutam a palavra pregada e logo se convertem no seu pecado. E dizem: eu tenho um pecado contra Deus nisso. E se convertem. Mas outros é necessário que assim haja. Que haja sofrimento, haja dor. Que o bisturi, ele tem que entrar e rasgar para que o tumor seja tirado. A incisão vai ter que ser feita na alma. Deus, Ele tem nos tratado através desses dois segmentos. E quando fala aqui sofrimento, quando Ele está falando de sofrimento, Ele não está falando de sofrimento por sofrer. Não é isso. O sofrimento traz a didática de você abrir os ouvidos, deixar aguçado. Você começa a ter uma comunhão com Deus que você nunca imaginou na sua vida. Você orava 15 minutos por dia, no sofrimento você ora 4 horas por dia. Você tem constante pensamento em Deus. Qualquer coisa você atribui a Deus. O justo faz assim. O justo, Deus está no controle. Deus vai me livrar dessa situação, Deus vai livrar meu filho. Deus vai suster, Deus vai providenciar o pão de amanhã, que eu não consigo ver e entender se amanhã vai ter pão, mas Deus vai providenciar. A insegurança nos faz pensar e abrir os olhos para entender o que Deus quer de nós. Veja o que o salmista diz em Salmo 119, 71. Vamos abrir. Vamos ler todos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha para isso. As dimensões da santidade que o justo ele passa a ter depois das aflições são amplificadas. E o justo vai dizer: foi-me bom, sempre foi-me bom. Ele não cria rancor pela situação, ele não cria rancor às tribulações, ele não cria rancor ao ser de Deus, ele cria agora e ele redunda em louvor e glória. Foi-me bom. Foi-me bom vai ser a mesma sensação de Jó. Em outras palavras, foi isso que Jó disse: foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os seus decretos, eu aprendi a tua vontade, eu aprendi o que o Senhor quer de mim, eu aprendi o que o Senhor tem me falado de forma que eu não estava escutando. Foi-me bom, porque o sofrimento do justo refina o justo. O sofrimento na vida do justo não é fogo de destruição, mas fogo que refina o ouro em sua bondade. O sofrimento do justo nunca é punitivo, mas sempre é curativo. É curativo para a alma.
E ele conclui dizendo, verso 36, o verso que lemos agora há pouco, no verso 15 ao 13, ou capítulo 36, do verso 15 ao 13, ele vai dizer: o ímpio de coração motor para si a ira, agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Os ímpios não. Os ímpios, eles são massacrados pelo sofrimento, eles não clamam a Deus por socorro. O que eles fazem? Eles ficam com ira no coração. Perdem a vida na sua mocidade e morrem dos prostitutos cultuais. Prostitutos cultuais eram os homossexuais que ficavam no templo. Sim, então os ímpios vão cair e vão se tornar os seres mais desprezíveis. Prostitutos cultuais, que eram os cães. O Apocalipse diz que não herdarão o reino dos céus. Homem que se prostituía com outro homem e pensavam nisso estar prestando culto à divindade. Mulheres que se submetiam a esse tipo de orgia nos templos dos deuses estranhos. E ele está dizendo: olha, esse é o fim dos ímpios, é serem envergonhados da pior forma possível, sem nenhum tipo de moral. Mas só que ao aflito, verso 15, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ao aflito é diferente. Ao aflito, o sofrimento faz com que os ouvidos deles fiquem aguçados. Eles começam a perceber, começam a escutar o que Deus tem falado para ele de forma tão contundente. Fala, Senhor, que teu servo ouve agora. Tem um sofrimento sempre na forma didática na sua vida. Sempre na forma didática. O Senhor não pune os justos. O Senhor trata com os justos. Nunca é punitivo. O sofrimento é sempre curativo na vida do justo. Sofrimento causado por Deus. Você nunca vai ser punido por Deus por causa do seu pecado, porque o seu pecado já foi pago por Cristo. O teu inferno, ele já foi pago por Cristo. Não há mais o que temer. Não há mais o que temer. Cristo nos dá uma segurança eterna. Não precisa ficar pensando: mas eu cometi tal pecado, determinado pecado, e agora será que o sangue de Cristo vai poder cobrir isso também? Cobre. Não há pecado maior do que o sacrifício de Cristo na cruz, que vai redimir todos os seus eleitos, de forma que o que ele fez na cruz foi de forma completa. Não sobrou nada para nós, nada, nenhuma punição. E quando eu falo que não há nenhuma punição, não estou dizendo que não vai vir o resultado dos seus pecados cometidos. O camarada mata alguém, de repente ele se encontra com a graça de Deus Todo-Poderoso. E não estou dizendo aqui que ele pode agora falar: nenhuma condenação há, então por isso eu não vou ter que ser preso. Negativo. Se você for punido por um pecado de forma na lei ou na atmosfera humana, judicial humana,
Isso é para você aprender também, de forma didática. A punição que não há mais sobre nós é a punição eterna. Deus, Ele trata com os seus. Quando o justo ele se arrepende dos seus pecados, a primeira coisa que ele faz, ele corre e ele tenta reaver, tenta distribuir o prejuízo, ele tenta ressarcer, e ele diz, feito Zaqueu, restitua. As pessoas, se eu defraudei, restitua. Quando há salvação, assim deve agir. O sofrimento ele causa um discernimento em nós mesmos que nós não entendemos. Ele faz a gente descer no fundo da nossa alma para analisarmos o nosso ser. Deus, Ele assim age. Não estou dizendo aqui que você deve agora buscar o sofrimento, deve sofrer como se fosse um ser que gostasse de sofrer. Muita gente dizendo, ser cristão é ser perseguido, não tem perseguição aqui, eu queria que isso tudo fosse perseguição. Não é isso. Não é isso. A perseguição trata com cada um, porque é uma forma também de sofrimento. Não é através desse tipo de pensamento que chegamos, ou não é nessa conclusão. A conclusão é a seguinte: escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Treine os seus ouvidos e amplifique dele, e amplifique ele agora, na bondade de Deus. A vida está boa, amplifique os seus ouvidos, e esteja atento ao que Deus está falando com você, dizendo para você, cuidado com isso. Deus tem os seus meios. A providência de Deus é uma coisa bonita. Deus vai fazer conforme lhe apraz em nossas vidas. Nós possamos entender que não existe mais nada a ser pago de forma eterna, porque Cristo pagou por nós nossos pecados. Não existe mais um princípio retributivo ao qual nos dá a condição de barganhar com Deus. Não existe nada disso mais. Deus, Ele de forma soberana vai tratar conosco e de forma graciosa. Nosso Pai tem nos escolhido antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Ele nos regenerou pela sua livre vontade, a obra do Espírito Santo. Ele nos justificou gratuitamente através da fé salvadora, e Ele está agora nos santificando de forma graciosa, através do sofrimento, de acordo com a sua infinita misericórdia, se assim for o caso. O sofrimento não é dispensado à toa no meio do povo de Deus. Ele é distribuído para nós de forma individual, porque Deus sabe tratar com cada um. Senhor, mas eu sofro tanto. Olha aquele irmão ali, não sofre nada, Senhor. Mas é porque o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe até o mais profundo que deve ir para tratar e tirar o câncer com bisturi. E o objetivo total é nos refinar, é que a nossa fé esteja refinada, a nossa santidade ela possa ser alargada, a nossa alma possa ser salva do perigo da morte, e o nosso Deus seja glorificado acima de tudo.
Amém.